Depois de uma trilogia com verdadeiros filmaços, essa franquia passa por mais uma aprovação. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Planeta dos Macacos, o Reinado. Never. Noah é um jovem macaco que constantemente está em busca da aprovação de seu bando, que se encontra um tanto quanto recluso do restante dos macacos. E justamente quando um outro grupo chega até eles, um conflito se inicia. E Noah então precisa partir em uma jornada formando novos aliados para encontrar sua família. Planeta dos Macacos, o Reinado, filme que chega aos cinemas ainda essa semana, já surge com um grande desafio que é de certa forma ser comparado com a trilogia mais recente lançada, que tem verdadeiros filmões. Planeta dos Macacos, a origem, o confronto e a guerra são espetaculares. É claro, um pode ser melhor que o outro ali, mas no geral é uma trilogia muito coesa e muito interessante, tanto em temática como na construção dos seus personagens e visualmente falando. E aqui nesse quarto filme dessa reformulação de uma franquia clássica que começa lá nos anos 60, quem vai assumir a direção é Wes Ball, que provavelmente você conhece por ele ter conduzido anteriormente a franquia Maze Runner, que particularmente eu acho até interessante. Ela começa muito bem e vai se perdendo ao decorrer dos filmes. E para iniciar essa crítica de O Reinado, eu já preciso deixar claro que esse é um filme que caminha de mãos dadas tanto com o já citado original como a trilogia mais recente. Esses filmes estão intimamente conectados e um vai se relacionando com o outro de diferentes maneiras. Desde easter eggs mais superficiais até de fato alguns elementos mais significativos para a história. Inclusive, esse é um filme repleto de homenagens que por muitas vezes vai buscar te tocar pelo emocional, pelo sentimental e por uma certa nostalgia. Mas ele não se utiliza disso como uma muleta, uma facilitação para te comprar mais rápido ou mais fácil. E para essa história, sendo bem sincero, o caminho escolhido é um tanto quanto simplório. É aquela trama clássica do herói que constantemente busca uma aprovação, ele comete um deslize e esse deslize gera consequências que afetam o seu grupo e a partir disso ele precisa se vingar, ele precisa reencontrar a família, algo nesse sentido. Eu não vou entrar tanto em spoilers porque o material de divulgação como o trailer não deixa tão claro qual vai ser essa trama, mas o caminho é esse, é um caminho um tanto quanto simples, mais eficiente, que é engrandecido muitas vezes pelas discussões temáticas que essa franquia tem muito fortes. Ali no clássico dos anos 60, nas continuações que ele ganhou nos anos 70, a gente tem uma série de discussões sobre segregação, sobre divisão da sociedade, o nosso passado imperialista, passado e presente imperialista. Na trilogia mais recente a gente tem algumas discussões que tocam mais no âmbito da ciência, depois posteriormente num lado mais político e social. E aqui em O Reinado a abordagem escolhida é aprofundar um pouquinho no viés religioso, trazendo o Caesar, que foi o protagonista da trilogia anterior, como uma espécie de mártir. Inclusive vários paralelos entre o César e Jesus Cristo são tratados nesse filme aqui em vários momentos. E eu realmente gosto dessas discussões, eu realmente acho que elas agregam, acrescentam a essa franquia que é já muito carregada nessas temáticas fortes e atuais. Existe um prisma muito legal aqui das diferentes leituras que os macacos vão ter do Caesar, e aí novamente trazendo aquele paralelo, a gente vai relacionar com as diferentes leituras que a humanidade tem de Jesus Cristo, e aí você tem vários personagens ali usando aqueles princípios da figura messiânica para cometer determinados atos, um pouco mais louváveis, outros mais questionáveis, mas tudo em nome da fé, tudo em nome desse Messias, dessa figura.
Inclusive, por vários momentos eu me lembrei do Duna Parte 2 que a gente viu recentemente e que também trata dessa questão do Messias, do escolhido, do predestinado. A diferença é que aqui em Planeta dos Macacos isso está muito mais como um background, uma motivação para os personagens do que necessariamente eles assumindo esses papéis. Existe uma coisa um pouco mais sutil nessa discussão. E com esse sutil, não tô falando que é necessariamente melhor do que foi feito em Duna 2, só é diferente, é outra abordagem que pra mim funciona. Em especial pela forma com que esse filme se estrutura. É essa jornada clássica com esse background e que vai em alguns momentos nos remeter a um road movie. E aí é até curioso que por vários momentos, na mesma hora eu falei, cara, isso é muito The Last of Us. Eu sinto que existe uma influência pesada desse jogo, e depois, posteriormente, virou uma série também, na condução do Wes Ball, na forma com que ele retrata determinados acontecimentos e até a jornada de alguns dos personagens. Existe, por exemplo, um momento ali com as zebras que muito parece o momento das girafas em The Last of Us. Existe o momento do planetário que está presente também nas duas obras, além do próprio cenário distópico dessa sociedade, dessa cidade destruída e consumida pela natureza. E aí, já que eu citei os personagens, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho de interpretação visto aqui. Novamente, a gente tem aquela técnica do mocap sendo utilizado, atores que interpretam os macacos e por cima deles ali entra uma máscara muito, entre aspas, digital, e os macacos carregam muito das expressões desses atores, além de, claro, a voz. E assim como na última trilogia, esse é um trabalho magistral desse filme. Afinal, a direção consegue alcançar um nível de realismo absurdo, ao mesmo tempo que não abandona a fantasia, o irreal, e por muitas vezes toma algumas liberdades artísticas em prol da narrativa. Então os macacos aqui, por exemplo, são muito expressivos e têm uma linguagem corporal muito própria. Eu adoro a variedade de espécies, cortes de cabelo, pintura facial. É um filme muito rico nesse sentido. E como a gente tem essa estrutura meio que de road movie, o nosso protagonista vai conhecendo muitas figuras pela estrada e cada uma tem a sua particularidade, tem até mesmo aspectos culturais que o envolvem e que é muito perceptível em tela, mesmo que algumas dessas figuras tenham um espaço reduzido no que diz respeito à duração. E para concluir a nossa discussão sobre os personagens aqui, eu acho o Noah muito interessante, acho que ele consegue carregar essa franquia pra frente, ele aguenta mais uns filmes aí na bagagem, ele tem uma entrega dramática interessante, ele também tem um timing cômico que por mais que não apareça tanto, quando aparece é significativo a ponto de eu estar mencionando aqui. A dinâmica que ele estabelece com os coadjuvantes também é muito legal, em especial a personagem humana. Eu não quero me aprofundar nela para não dar spoilers, mas é uma dinâmica, é uma troca muito legal. O filme busca vários paralelos entre eles, que para mim talvez sejam o ponto alto do longa. Mas no geral é isso. Planeta dos Macacos, O Reinado é um bom filme que se utiliza de uma estrutura e de uma história aparentemente simples para discutir alguns temas até que bem complexos, com personagens muito legais, muito interessantes. Visualmente tem todo um conceito ali de você manter o que foi feito na trilogia original, mas obviamente evoluindo o cenário para se adequar ao contexto a qual essa história se passa, que é algumas gerações após o Planeta dos Macacos, a guerra. E aí eu quero saber a sua opinião. Quais as suas expectativas para esse filme, caso ainda não tenha visto? E se já assistiu, o que achou? Gostou ou não gostou? Achou um dos melhores do ano? Me conta aqui nos comentários, vamos debater, vamos conversar. Aproveita, deixa o like e se for novo por aqui, se inscreve no canal. Ativando, é claro, o sininho para receber as notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado. Manda pros amigos também, compartilha aqui, posta lá no Twitter, posta lá no Facebook. Valeu, gente! Um forte abraço e fui!